tarde, ótima semana a você que acompanha o Balanço Geral. Para fechar a temporada de 2017 com chave de ouro, a Chapecoense venceu o Coritiba. Um jogo que guardou emoção até o último minuto. Para terminar uma temporada marcante, a Chapecoense prestou homenagens às vítimas da tragédia do ano passado. Um gesto de agradecimento num jogo que também mostra a força do time catarinense. 35 dias montou uma e nesse domingo, fim, com a vaga para pré-Libertadores. Só que do outro lado tinha o Coritiba, jogando o tudo ou nada para permanecer na elite. Mesmo fora de casa, apoio pro Coxa não faltou. Seu Jairton viajou 7 horas para declarar o amor pelo time. Estou acreditando na equipe, eu sei que aqui é um jogo duríssimo, porque a Chapecoense é muito forte dentro de casa, né? Mas futebol tudo é possível, né? Espero que os jogadores também tenham a mesma raça que nós, torcedores, tivemos para chegar até aqui. E a torcida do Coritiba comemorou primeiro, aos 14 minutos, com esse golaço de Kleber. Demorou um pouco, mas o torcedor da Chape pôde comemorar com ele, Carlos. Como os resultados das outras partidas, Chape e Coritiba precisavam vencer para alcançarem os objetivos. Chances não faltaram. Foram 5 escanteios quase consecutivos, mas a bola teimava em não entrar. Quando a partida parecia terminar com um empate, que tirava o sonho da pré-Libertadores para o Verdão, ele, Túlio de Melo, que havia acabado de entrar em campo, ele, que marcou o gol da permanência da Chape na Série A, também marcou o gol que leva o Verdão à pré-Libertadores. Graças a Deus conseguimos terminar o ano com uma trajetória incrível, alcançando todos os objetivos e melhor campeão da Chape. Não tem nem palavras para falar o que a gente está sentindo nesse momento e, sem dúvidas, lembrar e agradecer, dedicar, né, aos familiares esse gol, porque se a gente está aqui hoje em dia, infelizmente por causa daquela tragédia. Talvez poucos apostassem na Chapecoense em 2017. Com o título catarinense, terminou com a pré-Libertadores. Não, ninguém nem imaginava na realidade, né? A gente queria, logicamente, que fazer uma boa campanha, viemos isso rapidamente e graças a Deus mesmo, de coração, que a gente conseguiu Libertadores, que é uma coisa inédita, uma pontuação inédita. Esse grupo merece muito. Mas aqui é muita tristeza e no dia de hoje muita alegria. Comemorar, que a semana também reorganizar o futuro da Chapecoense. E está todo mundo de parabéns, né? Quando eu falo todo mundo, vocês também da imprensa que fizeram parte dessa história. Eu não sabia que em 10 jogos entraria tão rápido numa história de um clube. A gente fica feliz, fica orgulhoso. E o gol saiu aos 49 minutos no último lance da partida. Se não fosse comemorador, não seria a Chape. Ação merecida de um time que da história ano com chave de ouro. Tá aí, quem imaginava a gente fechar o ano de 2017 com essas cenas, né? Boa tarde, a gente recebe aqui no estúdio Rui Costa, diretor de futebol do Chapecoense. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Boa tarde, Boa Badá. tarde, boa tarde, boa tarde. Badá, Rui, vocês imaginavam a gente fechando aí o Campeonato Brasileiro com uma cena dessas? Acho que pelo trabalho você confiava no grupo, claro, com certeza, né? Mas eu acho que a forma como terminou, a forma como dramática até como foi o jogo, foi o final de uma história tão bonita, né? Nós dizíamos ontem, antes do jogo começar, que nós escrevemos uma história bacana até aqui, mas faltava uma página, que era a última, né? E Deus quis que fosse uma página
com a cara da Chapecoense, né? Um gol no final, com a torcida celebrando, com muita emoção, com a lembrança constante do que nos trouxe até aqui. Em nenhum momento, desde o início do jogo até o final, nós esquecemos de quem nos deixou, e isso foi fundamental para nós também. Mesmo momento de alegria, nós nunca esquecemos o que nos trouxe aqui, né? Eu acho que isso foi uma temática durante todo o nosso ano, em que nós não usamos isso para nos esconder, não usamos isso como desculpa, mas no momento de maior alegria, a gente conseguiu conciliar o que foi esse ano, do ponto de vista de desafio, mas também o que foi o momento de celebração que a gente teve ontem. Agora, Rui, a gente sabe que a temporada foi extraordinária, foi uma temporada brilhante, mas que teve os momentos de dificuldade. E nos momentos de dificuldades, você foi um dos mais visados, né? A gente não quer ser hipócrita e demagogo e dizer que não. Claro. Né? Que sofreu fortes críticas, parte da imprensa, parte dos torcedores, e vocês reagiram com muita serenidade, com muito equilíbrio, sempre acreditando muito no trabalho. Restou algum tipo de mágoa daquelas cobranças, daquelas críticas? Isso de alguma maneira interferiu no trabalho? Eu vi alguns jogadores até dando entrevista, meio em tom de desabafo, mas você não, sempre, até pela tua experiência, sempre manteve a calma, a tranquilidade, mas isso aí dá um sentimento diferente pela temporada. Eu nem me refiro apenas à vaga na pré-libertadores, que é algo fantástico, é fenomenal, mas a temporada como um todo, que futebolisticamente falando, foi uma temporada totalmente vitoriosa. Eu penso que a crítica ela é constante, parte da nossa atividade, né? Nós temos uma atividade profissional que ela é exposta para muita gente, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento do que acontece. Claro que algumas críticas foram muito duras, que atingiu o Plínio, que foi um homem que quem trabalhou na Chapecoense e viu o esforço que ele para esportivamente, ainda cuida juntos, se vocês sabem. A crítica faz parte, claro que isso é crítica, nenhuma nuance de sadismo, né, de masoquismo, de eu adoro ser criticado. Acho que quando as críticas são construtivas, elas são avaliadas, construtivas. Um cenário de injúria, que aí a gente resolve, né? Teve alguma situação assim? Não cheguei a... Mas assim, o momento que mais me marcou, e mesmo com toda a minha experiência profissional, e que eu sempre falo porque não esqueço disso, e talvez vá demorar um pouco para esquecer, foi quando nós entramos no jogo do Flamengo, e eu vi uma menina um pouco mais velha que meus filhos, né, de uns 10, 12 anos, e quando eu botei o pé no campo, ela gritou: Rui, volta para Porto Alegre, vai embora, ninguém te quer aqui. E eu pensei, como é que uma criança fala uma coisa dessas, não para mim, mas para todos que chegaram aqui e assumiram, né, a missão de devolver a Chapecoense para o seu lugar como uma coisa que vai além do meu contrato, né? Todas as coisas que nós fizemos foram profissionais, mas o amor, o carinho, a energia que a gente dedicou para o nosso clube sempre foi uma coisa muito maior do que o contrato. Mas eu pensava assim, ela vai mudar, ela vai pensar diferente. E eu tenho certeza que se ela estava no estádio ontem, ela pensou diferente. Com certeza. Bom, 2017 termina com missão cumprida, mas o trabalho do departamento de futebol que começa agora, né? Férias para os atletas, e aí esse é o período em que vocês mais trabalham, precisam formar um grupo para 2017, e o torcedor quer saber desse grupo, para 2018, aliás, esse grupo de 2017, já dá para adiantar quem fica, quem sai, a Chapecoense vai conseguir manter no geral? Mas eu emendo uma outra pergunta. Se o Rui Costa vai permanecer, porque eu fiquei sabendo, e o presidente Marinho não fez questão de esconder, que o Rui Costa recebeu propostas de outros clubes. Então acho que a primeira pergunta seria essa. Se o Rui Costa permanece para dar sequência a esse trabalho. Eu estou muito feliz de Chapecó. Chapecó é uma cidade que acolheu a minha família. É uma cidade encantadora, um clube maravilhoso, de pessoas maravilhosas. Eu, mesmo no momento de crítica, eu sempre entendi que a crítica era algo percentualmente importante, porque é futebol, né? Mas eu nunca fui ofendido na rua, nunca minha família foi destratada, sempre muito carinho, muito respeito. Eu pertenço a Chapecó, eu me sinto um integrante dessa cidade e vou levar essa cidade no meu coração pro resto da vida. A princípio, as coisas estão bem encaminhadas para que eu possa estar aqui ano que vem, mas a gente sabe que o futebol é uma coisa sempre muito constante. O importante é que, independente de eu ficar, enfim, se vier outro profissional, é o que nós deixamos de legado para o clube. Agora, há pouco tempo, eu estava conversando com o Maringá e já estávamos fazendo reuniões, já estava o Gilson a essa hora no clube, ou seja, nós não paramos de trabalhar, os atletas foram descansar,
Nós queremos manter grande parte desse grupo. É evidente que nós vamos pagar o preço da nossa competência, porque todos os jogadores foram muito bem, ou grande parte deles, e mesmo aqueles que não foram tão bem contribuíram para a reconstrução, que é muito importante, e o mercado vê isso. Então nós temos que continuar respeitando uma questão orçamentária. A nossa primeira etapa é manter os jogadores que nós temos aqui, ou grande parte deles, mas a gente está atento ao mercado para tentar, sempre que possível, aumentar um pouco mais a excelência do time. Mas do time titular ali, Badá, dirigente falando, Fabrício Bruno não vai ficar. Cruzeiro, apesar de quando ele chorou, ele disse que quer ficar. Me abraçou ontem, me disse, olha Rui, eu faz alguma coisa que eu quero ficar aqui. Quero ficar, mas o Cruzeiro já teria demonstrado interesse na sua volta. Aí tem o Reinaldo, esse não fica. Reinaldo, é improvável que fique, nós tentamos tudo que era possível, mas a valorização do Reinaldo hoje é gigantesca, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mas eu brinquei com ele ontem, ele vai, mas eu acho que em junho ele está de volta. Tá de volta. E teria o João Pedro ainda, talvez. Que João também é um jogador que a informação que nós temos aqui, o Palmeiras quer utilizá-lo. É normal, porque também foi um jogador que mostrou um nível muito acima do que a gente vê no futebol brasileiro. E é um jogador que pertence ao Palmeiras, então o Palmeiras certamente vai utilizar. Nós estamos tentando, ontem também o João conversou comigo, conversou com o pessoal da direção. É claro que os atletas rapidamente se identificaram com o Chapecó, com a torcida, eles sabem o que eles fizeram aqui, sabem o que podem fazer no que vem, onde nós vamos ter um calendário muito mais tranquilo do ponto de vista desportivo. Né? Nós não vamos ter os compromissos que tivemos esse ano e compromissos que tínhamos que ter mesmo, porque era uma forma de homenagear as pessoas que partiram. Então ninguém está reclamando disso, mas você ter um mês no meio do Campeonato Brasileiro, você faz 53 mil quilômetros, isso pesou para nós. Bastante. Esse ano que vem nós não vamos ter isso. Então eu acho que a gente tem uma chance muito boa de buscar algo mais. Importante que a base dos 11, digamos assim, considerados titulares, se sair é 2 ou 3 no máximo, os demais devem permanecer. Nós vamos ter uma base muito boa já para o início do ano que vem. Inclusive de grupo, né? Isso. Agora precisa reforçar o grupo. Vamos trabalhar para isso. Principalmente. Vamos trabalhar para isso, porque o campeonato que nós vamos disputar é um campeonato importante. A Libertadores vão ser 2 jogos decisivos, né? Mas vamos ter um ano desportivo muito bacana. Beleza. A gente torce para um 2018 muito bom para a Chapecoense. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Obrigado a vocês. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, e agora a gente fala dos outros gols do Campeonato Brasileiro, né? A rodada fechou de forma emocionante. Quem foi rebaixado? Quem se classificou para a Libertadores? Olha só. O Vasco percebeu que não podia dar mole e foi para cima da macaca. Iago Pikachu cruzou a bola na pequena área, na cabeça de Paulinho, e colocou na rede. 1-0 Vasco. A vibração no estádio aumentou quando Madison foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o primeiro pênalti a favor do Vasco em todo o campeonato. Mas na cobrança, Nenê acertou a trave. Aranha não segurou o chute de Paulinho e Matheus Vital mandou para o gol. Nem o gol de Luca, em cobrança de pênalti para a Ponte Preta, tirou a alegria das arquibancadas por uma classificação, para muitos, surpreendente. Da alegria à decepção. Jogando em casa, no estádio Newton Santos, o Botafogo saiu na frente do Cruzeiro, com esse gol de Brenner. Mas o time mineiro dificultou as coisas e virou a partida com gols de Thiago Neves e Arrascaeta. O alvinegro ainda tentou uma reação e empatou com Ezequiel. O resultado foi um castigo para o Botafogo e, de favorito a uma das vagas, ficou de fora da Libertadores do ano que vem. Em Salvador, duelo entre rubro-negros. Flamengo e Vitória fizeram um jogo tenso. Os baianos lutando contra o rebaixamento e os cariocas de olho em uma vaga na Libertadores. Os donos da casa marcaram primeiro com Carlos Eduardo. Os últimos minutos de jogo foram emocionantes, mas o Flamengo deixou tudo igual com Rafael Vaz. E aos 50 minutos de jogo, de pênalti, Diego marcou o gol da classificação. Final, Vitória 1, Flamengo 2. Mesmo derrotado pelo Atlético Paranaense por 3-0 na Arena da Baixada, o Palmeiras assegurou a premiação de mais de 11 milhões de reais destinada ao segundo colocado. A vitória do Atlético Mineiro contra o Grêmio por 4-3 no Estádio Independência teve 2 belíssimos gols de Otero em cobranças de falta. E também esse lance curioso. Robinho acertou o árbitro Marcelo Aparecido de Souza. O jogo seguiu e terminou no gol de Pepe, que ainda teve tempo de driblar o goleiro.
Em nono lugar, o Atlético agora torce para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana. Confirmado o título do rubro-negro, o G8 virá a G9 e o Atlético vai para a pré-Libertadores. O Sport, que chegou à última rodada ameaçado de rebaixamento, conseguiu se manter na Série A. E no jogo de despedida do Brasileirão 2017, venceu o campeão Corinthians com gol de André na Ilha do Retiro. O São Paulo, que passou boa parte do campeonato fugindo do rebaixamento, encerrou o ano com um empate contra o Bahia. Brenner marcou o gol do São Paulo, Éder deixou tudo igual. Foi o último jogo de Lugano com a camisa do São Paulo. O Avaí não conseguiu vencer o Santos. Jogando na Vila, o time paulista saiu na frente com um copete. 1 minuto depois, Pedro Castro até empatou, mas não livrou o time do rebaixamento. Tem o Avaí que foi rebaixado para a segunda divisão. Vamos conferir então como ficou a tabela de classificação depois do fim do Campeonato Brasileiro. Para a fase de grupos da Libertadores, 6 times. Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. São 6 times porque o Grêmio venceu a Libertadores e o Cruzeiro a Copa do Brasil, né? Senão seria G4. Mas então G6 com os classificados para a Libertadores. E aí para pré-Libertadores, Vasco e Chapecoense. Já Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo e Fluminense se classificaram para a Copa Sul-Americana. São esses os times, então, que vão representar o Brasil na Copa Sul-Americana. O Sport e o Vitória se livraram do rebaixamento e rebaixados. Coritiba e Avaí com 43 pontos. Coritiba e Avaí que se juntaram aí a Ponte Preta e Atlético Goianiense, que já estavam rebaixados. Coritiba e Avaí, então, portanto, foram rebaixados na última rodada e se integram à Série A de 2018, América Mineiro, Internacional, Ceará e Paraná. Esses 4 times sobem para a primeira divisão. Agora, Badá, passando a limpo aí a última rodada do Campeonato Brasileiro, gols decisivos, quando saiu o gol da Chapecoense aqui, livrou o Vitória do rebaixamento, o Coritiba caiu e o Avaí, não deu para o Avaí, né? Pois é, não deu para o Avaí, mas não foi rebaixado no final do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado lá mais atrás, né? Porque nas últimas 3 rodadas de jogos difíceis, Palmeiras, Atlético Paranaense e Santos, o Avaí somou 7 pontos. Quando o time engrenou no campeonato era tarde demais, diferente da Chapecoense. Engrenou na hora certa, embalou na hora certa. O time se ajustou na hora certa, troca de comando, o Avaí insistiu com o Claudinei Oliveira até o final do campeonato e acabou colhendo aquilo que plantou. Plantou rebaixamento o campeonato inteiro, praticamente todas as rodadas na zona de rebaixamento, e acabou sendo rebaixado. E aí eu sou obrigado a prometer aquilo que eu prometi, né? Prometi, alguns dias atrás, queria mostrar a plaquinha, aquela abençoadinha daquela placa que está circulando que nem pólvora nas redes sociais, porque Chapecoense é o único clube na Série A do Campeonato Brasileiro, então está aí ela para quem tanto me pediu e tanto exigiu. Bem-vindos a Florianópolis. Atenção, futebol aqui apenas de Série B. Para futebol de Série A, seguir 533 quilômetros sentido oeste até Chapecó. O torcedor da Chapecoense está fazendo a festa, mas com todo respeito aos torcedores dos demais clubes que a gente sabe que foram, né, também solidários nos momentos em que a Chapecoense passou pela tragédia, pelas dificuldades, mas é a brincadeira saudável do futebol. Mas não deixa de ser um orgulho para nós de Chapecó, da região oeste, termos a Chapecoense como o único representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Avaí, Figueirense, Criciúma na B, Joinville na C e o Verdão do Oeste na A. Tá contente agora? Tá aí. A Chapecoense ficou na Série A sem ter aceito aqueles 3 anos, né? Exatamente. Exatamente. Ontem, inclusive, vocês fizeram uma homenagem lá Sim, na Rádio Chapecó. Feita, a gente tem umas imagens aí, o pessoal pode rodar? A equipe de esportes da Rádio Chapecó fez uma imagem, a imagem do nosso amigo Maurício Salles, o Grilo, para o Ivan Toso. O Ivan Toso foi quem assumiu, né, o clube naquele momento de tragédia. Ele era o vice-presidente, a maioria estavam no avião e quem não estava no avião teve que ir para a Colômbia, né, para tratar dos assuntos relacionados à tragédia. E o Ivan Toso assumiu o comando do clube, né, e surgiu uma possibilidade da Chapecoense ter imunidade no Campeonato Brasileiro, de, tipo assim, não correr riscos de rebaixamento, mas o Ivan Toso, mesmo no meio de todo aquele turbilhão, acabou numa entrevista dizendo: não, nós não queremos imunidade, Chapecoense tem que se reconstruir e buscar a permanência na Série A jogando futebol, dentro de campo, como tem que ser. Naquela época, alguns, inclusive aqui de Chapecó, criticaram o Ivan, dizendo não, deveria ter aceitado, onde é que já se viu.
né? Fora daqui também, no centro do país, algumas críticas, mas depois deu tudo certo, né? A Chapecoense fez uma temporada brilhante e acabou conquistando a permanência, né, na Série A, jogando futebol como tem que ser também, presença do presidente do Conselho Deliberativo, Gilson Vivian. Então a gente tem que saber reconhecer também as coisas boas, e o Ivan Toso, por tudo aquilo que ele fez também nessa temporada, merece esta consideração. Certo? Mandar um abraço para a garotinha, a Luana Zabotti. Luana Zabotti, que conheci ela ontem aí no centro, garotinha muito querida, muito bonita. Um abraço então para ti, Luana, para toda a família. Obrigado por nos acompanhar todos os dias. E como diria o artista, de alma lavada enxaguada. De alma lavada, bicho, velho. É ele que eu se refiro. O assunto não se esgota, né? Faltou dizer que o Chapecoense foi o melhor time do retorno, que vai receber um troféu do Lancinete, o troféu João Saldanha, time com maior tempo de invencibilidade e tantas outras coisas que nós não temos assunto. Melhor campanha da Chapecoense em Melhor Campeonato Brasileiro. Campanha de todos os anos foi 54 pontos. Tem muita coisa boa pra gente repercutir. Essa semana a gente conversa bastante sobre o Verdão.